Provérbios capítulo 27, versículo 13. Na versão Almeida Revisualizada, diz assim: tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Na linguagem de hoje, diz assim: quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. 27:13, na linguagem parafraseada, Bíblia Viva. Diz assim: emprestar dinheiro a estranhos, especialmente a uma mulher de má fama, é muito arriscado e traz sérias consequências. Na linguagem contemporânea, que é a linguagem que traduz a ideia, não se esqueça da caução quando fizer empréstimo. Tenha cuidado em aceitar o que o visitante penhorou. Veja só, totalmente diferente a tradução. E eu gosto de falar das traduções para os irmãos terem a referência, né, do que a gente vai estudar e de como é traduzido, e saber que existe isso. Por quê? Porque existe a tradução literal e existe a tradução da ideia. Certo? Hoje, essas duas versões, parafraseada e Bíblia Viva, traduzem a ideia. A Bíblia Viva, tudo que pareça, a tradução dela é um pouco mais próxima da versão dos textos originais, né? E tem mais outras duas que eu não trouxe. Eu tenho também, que é a NA, né? Nova Almeida Revista Atualizada, que segue a mesma linha dessa Almeida Revista Atualizada que eu tenho, mas são várias traduções. E tem a NVI, né? Mas por que eu estou falando dessas traduções, meus irmãos? Para vocês saberem que existem essas traduções, para quando pegar um texto, saber, o pastor já tinha me dito, que isso aqui está traduzindo a ideia. Não, isso aqui é mais literal, entendeu? E tem as versões, né? O que acontece? Quando a gente lê várias versões, você vai tirar uma ideia do texto como um todo, né? O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de empréstimo. Está falando de empréstimo a terceiro, a uma pessoa estranha, né? Olha, emprestar dinheiro a um conhecido já dá problema? Imagina um estranho. Então, o versículo está fazendo o quê? Está fazendo uma advertência sobre você fazer um empréstimo a uma pessoa estranha. Ou seja, há um risco, ele está dizendo aqui, tem um risco de você não receber. E ele está falando de não penhorar, não penhorar ou não ser fiador, que é outra coisa. Se fiador para um próximo dá problema, imagina um estranho. Né? Então, ele diz assim, né? Que tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem. Ou seja, alguém que fica fiador por outro, no contexto da época, podia ser tão grave o problema que ele podia ficar sem a roupa. Porque ele não tinha outra coisa para poder pagar a dívida. Tem que pagar com a roupa. Entendeu? Não é que ele ia andar nu, mas a roupa que ele tem, ele ia dar as roupas. Ia ficar com a única roupa que ele tem no corpo. Então, o que o texto está chamando aqui é para termos prudência. É chamada prudência. Os textos bíblicos, principalmente Provérbios, é sempre no sentido da prudência. Cuidado, seja prudente nesse sentido. De você saber gerir a sua vida. E no caso aqui, é gerir a vida financeira, que vai afetar as outras áreas da sua vida. Né? Vai afetar a vida emocional, vai afetar a sua vida social, entendeu? Eu conheço gente que perdeu dinheiro por conta disso. Eu também já perdi por confiar em pessoas que não devia confiar. Então, ele está dizendo aqui que, no fundo, quem se compromete para ser fiador, ele tem que ter muita cautela com quem ele vai ser fiador. É como alguém que dá o dinheiro para outro guardar. Tem que ter muito cuidado a quem você vai dar para guardar. Outra coisa, a quem você vai emprestar um que seja. Imagina, eu tenho um telefone, eu vou emprestar meu telefone. Eu tenho que ter muito cuidado. A pessoa vai e usa o telefone de forma irresponsável, às vezes é roubada na rua. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo comigo. Quando eu estou na rua,
Eu não pego o telefone e ligo do meio da rua. Eu procuro algum lugar, por exemplo, um comércio. Aí eu entro no comércio, aí eu disse, olha, eu vou fazer uma ligação aqui. Entendeu? Porque fica difícil, a gente está na rua, alguém pode correr, né? Ah, tudo bem. Aí eu ligo, mando uma mensagem, estou digitando a mensagem, terminou, guardo no bolso e vou embora. Nunca guardo no bolso de trás, sempre no bolso da frente. Né? Porque o bolso de trás pode vir um lanceiro e ele puxa. Não dá tempo. E na bolsa da frente você tem como pegar ou se defender. Então ele está dizendo aqui, tenha cuidado, tenha cautela. E ele diz assim, tome-se a roupa daquele que fica por fiador de outro. Ou seja, tomar a roupa significa reter ou tomar um bem da pessoa como garantia. Gente, eu conheço gente que já penhorou o carro para poder fazer empréstimo para outra pessoa e perdeu o carro. Uma pessoa que estava bem, sem problemas, e veio um filho de Satanás, confiando, e a pessoa quer ajudar, porque a pessoa que está fazendo isso quer ajudar o outro. Né? E simplesmente não pagou. Pediu o nome da pessoa para comprar um carro e não pagou. E a pessoa agora ficou com a dívida que não era dela. E às vezes ela também não tem carro e ela não tem nada. Ela pode perder até a casa. E já teve situações de acontecer isso. E o caso da roupa aqui, são você ficar sem os bens mais básicos que você tem. Né? Dependendo da situação, você vai ficar sem dinheiro, é capaz de você ficar até sem dinheiro para comprar comida. Você tem limitação de comida em casa. Tá? E o fiador, que a Bíblia diz, não seja fiador de ninguém. A Bíblia é taxativa nisso, gente. Não seja fiador de ninguém. Já chegaram para mim para ser fiador? Não, não sou, não quero, não posso. Mesmo jeito da família. Aí eu digo assim, olha, no último caso, você só vai ser fiador pelo pai e pela mãe. Pelo pai e pela mãe, pela gratidão que eles fizeram por você. E outra coisa, às vezes eu digo, ó, dependendo da situação, se você vê que seu pai ou sua mãe não tem condições, pague. Não, pai, não, só está com dificuldade, deixa que eu pago. Eu consigo pagar. Né? E aí você paga. É melhor. Entendeu? Mas, como a gente vê, eu já vi casos aí, filho matando pai matando filho por causa de dívida. Né? Por causa de dívida. Então, a ideia aqui é que o indivíduo que age confiador, ele não pode agir sem prudência, ele tem que pensar 2 vezes, ou mais vezes. Agora, para o estranho, para as pessoas que não são próximas, você não é fiador para ninguém. Eu vou contar um exemplo aqui de um pastor, que conversou comigo. Ele foi ser fiador de um irmão da igreja. Um irmão da igreja, num carro, para o irmão trabalhar como motorista de Uber. O rapaz, o que foi que fez, gente? Você sabe o que foi que o cara fez. O cara trabalhou 3 meses, depois vendeu o carro que não era dele. O carro estava no nome do pastor, o pastor estava pagando, né? Quer dizer, ele era para pagar com o trabalho, só pagou 3 meses, vendeu para outro, recebeu o dinheiro, não disse nada, gastou o dinheiro do carro, ficou agora. Vejam só o que aconteceu. Esse indivíduo é bandido. É um estelionatário. Eu disse, pastor, esse rapaz é um estelionatário. O senhor tem que abrir um processo contra ele. Esse cara não é crente. Entendeu? O crente é aquele que, poxa, está trabalhando, mas, por exemplo, sofreu um assalto, atiraram nele, ele está doente em casa, ele não pode trabalhar, ele quebrou uma perna. É diferente do cara que faz um negócio desse. Aí o que foi que ele fez? Simplesmente, o indivíduo que vendeu o carro entrou na justiça para reaver o dinheiro. Sabe o que é que está acontecendo? Quem vai ter que pagar é o pastor. E o pastor vai pagar 2 vezes. Vai pagar a dívida do banco e a dívida do carro que o cara comprou. Porque o carro está no nome dele. Na justiça não quer saber que foi o outro que recebeu o dinheiro. Aí eu disse a ele, olha, o senhor tem que entrar com ação contra esse rapaz. E rápido. E outra coisa, o senhor tem que mandar o advogado botar para quebrar. Estelionato, má fé e muitas outras, né? Apropriação indébita,
bote para quebrar, não tenha pena. Que esse indivíduo, ele vá preso. Ele perca o réu primário dele e vá preso. Porque o cara que faz um negócio desse, então, o que é que o pastor fez? Foi ser fiador. O que foi que aconteceu? Deu esse problema. Então, a Bíblia diz, não vá ser fiador. A segunda parte diz assim, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Veja só. Obrigar-se por mulher estranha significa o seguinte. É você fazer um empréstimo para uma pessoa que não faz parte do seu ciclo de confiança e que a pessoa tem questões, que tem problemas morais, ou seja, o indivíduo é um irresponsável, um vagabundo. É um caso desse. É um caso desse. Você emprestar para um cara desse, né? Tem outro caso de um irmão que emprestou o nome dele para 2 pessoas comprarem carros. 2 pessoas, ele não tem carro. Emprestou o nome dele. Sabe o que aconteceu? Ele veio conversar comigo. Pastor, eu estou com um problema. Aí contou. Eu emprestei meu nome para 2 caras comprar 2 carros. O carro bateu o motor. O outro, o cara parou de pagar. E está chegando uma notificação para mim. Meu nome está negativado, a justiça já está atrás de mim, está querendo penhorar meus bens e tal. Eu disse, olha, você vai ter que constituir um advogado. Eu não atuo nessa área, não. Mas você tem que rapidamente constituir advogado. E outra coisa, irmão, como é que você faz uma loucura dessa? Agora, sabe o que é isso? Eu vou dizer para vocês o que é isso. É a pessoa que, ele é uma pessoa simples, honesta, e que ele, na cabeça dele, eu nunca faria isso contra alguém, então alguém não vai fazer isso contra mim. Exatamente, a partir do que ele é. Eu cumpro a obrigação, essa pessoa vai fazer isso comigo. E aí você também quer ajudar, ver outro em dificuldade, eu quero ajudar o outro. E o outro é mau caráter, bandido, porque o cara faz isso, é bandido, entendeu? Porque o pessoal acha, não, o bandido é porque tá com a arma na mão. Não, gente, o bandido, ele assalta sem arma. Tem político bandido, ele usa o poder que ele tem para desviar recursos públicos, isso é coisa de bandido. Ele não usa uma arma. Então, no caso desse rapaz, ele não usa uma arma. Resultado. O texto está dizendo aqui, não entregue dinheiro, não empreste a ninguém de fora. E ele fala que mulher estranha é mulher da vida fácil. É uma mulher que está aqui hoje e depois aparece. Aí você vai emprestar o dinheiro para ela? Quando é que você vai receber? Nunca. Já aconteceu várias vezes, gente, de pessoas emprestarem e o indivíduo sumir. Vou contar outro exemplo. Vizinho da minha casa. 2 vizinhos emprestavam a casa. Não emprestava a casa, dava a chave para um rapaz que era caseiro. Cuidar da casa. Um belo dia, parou um caminhão de frente da minha casa. Vamos dizer, minha casa aqui, a casa daqui da irmã Maria. Quase de lado assim. O caminhão parou e começou a tirar coisa de dentro de casa. Que é do dono. Mas eu disse, não, a gente está fazendo a mudança do seu fulano. O seu fulano vai se mudar. Tá bom. Todo mundo ficou... Eu mesmo vi. É mudança, né? Era não, gente. Ele estava roubando a casa. Ele levou tudo. Saiu um caminhão carregado, irmão. Com tudo, geladeira, com fogão, com tudo. Com tudo. Tudo que tinha dentro da casa. Só ficaram... Aliás, nem as lâmpadas ficaram. Até as lâmpadas ele levou. Os caras foram embora, foram para São Paulo, aí a notícia chegou, que ele era crente. Eu digo, ele vai devolver o que ele roubou. Pergunta lá a ele se ele vai devolver o que roubou. Resultado. Esse foi um. Outro mais na frente, a mesma coisa. Eu vi o pessoal botando, mas eu pensava que era mudança. Aí me disse, foi não, Marco. O cara levou mesmo material da minha casa, levou tudo. Foi mesmo, foi. Uma casa alugada. Né? O vizinho do lado, eu estava na minha casa, o muro já era alto, aí eu escutei o cara falando do que ia assaltar, que ia roubar, que tinha roubado não sei aonde, que eu tinha pegado não sei o que, junto com esse cara. Um tempo depois. Aí eu fui e liguei pro dono da casa, olha, eu estava aqui do lado da minha casa e vi acontecer a seguinte situação. Você está emprestando? Eu não emprestei a casa para ele não. Pô, está morando um povo aqui na sua casa. Passou a semana aqui. Passou a semana dentro da casa do homem. Aí, quando ele voltou, comeram tudo que tinha dentro da casa. Ainda bem que não roubaram ele. Aí.
Por isso que eu não empresto minha casa para ninguém, Diff. Não empresto para ninguém, não deixo chave, não deixo nada. Todo dia eu estou na casa. Venho, olho como é que tá, fica a chave só com o irmão Amaro, que o irmão conhece aqui. Ele faz o serviço, tudinho, aí ele entra, ajeita umas coisas, ajeita outra, fecha, vai embora, liga para mim, pastor, eu tô indo embora, até amanhã, tá joia? Amanhã eu tô aí. É assim. Tem câmera na casa do para dar uma olhadinha? Tem câmera, mas a única pessoa que tem a chave é ele, não tem outra pessoa. Não é uma pessoa, exatamente, não é uma pessoa estranha. Então, você não pode confiar no indivíduo numa situação dessa. Então, resultado, o texto aqui está falando que cuidado a quem você vai emprestar, e pior, se for uma pessoa estranha. Ou seja, não seja imprudente. Não seja fiador de ninguém e nem empreste dinheiro para uma pessoa estranha. Ah, fulano, olha, eu sou teu primo, esse rapaz é meu primo. Primo do meu primo, mas primo do meu primo pela parte lá do pai dele, vamos dizer assim. Eu sou primo dele por parte da minha tia, vamos dizer. Terceiro. Não é nem terceiro, não nem considera primo, é primo do meu primo. Primo do meu primo não é meu primo. Se for, por exemplo, primo da parte do pai dele, que o meu, vamos dizer assim, meu pai é irmão da mãe dele. Então eu sou primo nesse sentido, né? Mas ela é casada com um homem. Então esse homem tem um sobrinho. Esse sobrinho também é primo do meu primo, mas ele é primo por parte do pai dele lá. E não tem nada a ver comigo, não tem relação de familiar nenhuma. Tá? Resultado. Aí os indivíduos chegam, não, porque meu primo, teu primo, meu primo... Não empresto não. Não empresto não. Então, às vezes a gente apanha, né? Eu já perdi dinheiro por conta disso já. Hoje, estou tranquilo. Chegar perto de mim o quê? Não, já chegaram os 4. Olha, eu queria emprestar porque eu queria o cartão de crédito. Não tem nada para emprestar aqui não. E outra coisa, irmão, não vá ser educado, não. Estou lhe dizendo. Educado que eu digo o seguinte, não, veja só, não vai dar, porque não, olha, eu não tenho nada para emprestar. Acabou a conversa. Pode dizer bem fechado. Exatamente, não tenho nada para emprestar. Também não tem cartão para emprestar. Não vem justificar. Não vem justificar. Sabe por quê? É melhor essa pessoa se afastar do que você, eu não vou falar assim não, pastor, porque é a pessoa da família, aí, entendeu? Eu vou emprestar. Tá bom. Agora, depois que tiver o problema, não venha falar comigo. Por isso que eu digo, eu só empresto meu pai e minha mãe. Né? Minha mãe, só tem minha mãe hoje, né? Meu pai já aconteceu já. Poxa, quantas vezes meu pai não pagou coisa para mim, gente, desde pequeno. Aí chegou depois de grande, meu pai passou um aperto, né? É natural, quem tem comércio, né, irmão? Né? O irmão já trabalhou aí com... Sabe que varia, tem mês que é bom. Aí meu pai passou um aperto. Aí ele chegou, ligou para mim, seu pai, como é que tá aí? Não, tá ruim, não sei o que lá, vai, como é que tá? Aí meu pai não contou tudo. Porque o homem não conta tudo. A minha mãe foi contou, olha, meu filho, tá difícil, tá assim, 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 assim. Eu digo, olha, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um empréstimo e vou mandar para a senhora e papai. E a senhora organiza tudo de novo. Pronto. O dinheiro que eu mandei, aí meu pai disse, eu vou lhe pagar, tá certo. Quando chegou, o senhor tem condição de pagar? Olha, não tem não sei o quê. Minha mãe foi que disse, olha, meu filho, não tem condição. Mãe, quer saber uma coisa? Se preocupe de pagar não, que eu pago. Pronto. Não, as pessoas não se preocupe em pagar não, deixa que eu pago. Aí pronto, eu paguei. Aí meu pai se organizou de novo, aí trabalhou mais uns 4 a 5 anos, entendeu? E, como é que se diz? Aí se aposentou, pronto, encerrou a atividade, pronto. Foi ver a vida dele com tranquilidade. Mas estava passando aperto, porque no Brasil, o indivíduo ter uma empresa não tem nenhum benefício do Estado. Pelo contrário, agora mesmo teve um caso de uma empresa que o indivíduo tem lá uma estátua da liberdade na frente do layout da empresa dele, né? O Ministério Público está multando o rapaz por aquela estátua lá, na frente do negócio dele. Você não vê esse pessoal ir atrás de um boca de fumo. Atrás do criminoso, botar na cadeia para prender, para nunca mais sair. E o cara com empresa, ele está ali gerando emprego, gerando imposto, o imposto que paga aquele indivíduo que está lá se levantando contra ele. Eu sempre digo a ele, é por ódio, por incompetência, porque muitas vezes o cara queria ter um negócio e não tem competência. A gente tem que admitir, porque tem gente que tem habilidade para tudo. Aí o cara tem que ter habilidade. Se não tiver habilidade, não adianta.
Mas por desprezo, despeita, inveja, por tudo, aí se levanta. Não, vamos combater isso aqui. Rapaz, né? Então, voltando à questão da... Isso não pode ser assim, né? Então, voltando à questão aqui, a gente tem que fazer empréstimo, meus irmãos, só se for pai e mãe. Entendeu? E um empréstimo que você não vai se comprometer também, né? Porque também tem isso, né? Olha, pai, eu posso fazer, mas não tenho condições de fazer X. Eu tenho condições de fazer a metade desse valor. Já ajuda, né? Ou menos, olha, toma para o senhor, né? Tanto que o senhor fez por mim, eu vou... É só uma retribuição, né? Então, vamos lá. Não ser fiador por outro, não emprestar a pessoas estranhas. Então, cuidado com a generosidade. O problema está na generosidade. A generosidade, muitas vezes, irmão André, faz com que a gente se confunda e aí a gente perde a prudência. Porque aí eu quero ajudar, ele está passando dificuldade, pastor. Olha, ela está passando dificuldade, eu vou querer ajudar. Quantas pessoas já não perderam suas casas, seu patrimônio, dinheiro, passaram a vida juntando por conta da generosidade. Né? Então tem que saber avaliar o risco. Saber avaliar o risco. Então, não assuma a dívida dos outros, não assuma a responsabilidade financeira pelos outros. Chegou, não tem nada para emprestar. É assim. Chegaram uns 4 já, para mim. Não empresto não. Se emprestar, perde. Não empresto. Não é para ser fiador não sou fiador de ninguém. Eu já disse uma vez pro cara, não sou fiador nem do meu pai. Para cortar a conversa. Isso. Entendeu? Aí ele olhou para mim e disse, tá certo. Pronto, foi embora, tô livre. Pronto. Não cai mais nessa, entendeu? Já perdi dinheiro com outros, porque é aquela coisa, né, irmãos? As pessoas não sabem ter gratidão. As pessoas não sabem ter gratidão, porque se alguém está lhe fazendo a bondade de ajudar, essa é a pessoa que não faz isso, ele não tem gratidão, não. Nenhuma no coração, entendeu? É bandido. Aí o que é que ele acontece? Ele vai fazer você se prejudicar. Então é melhor você já cortar. Você não tem nem que ter amizade com gente assim. Você não tem que ter nem amizade com pessoas assim. Certo? Que vão lhe prejudicar. Que fica insistindo. Eu tenho gente da família que fica insistindo para pedir dinheiro emprestado. Tem não. Até que um dia o cara parou. Aí, pronto. Parou de pedir. Né? Mas teve um que... Já, porque na família tem sempre. Todas as famílias têm isso. A pessoa que pede dinheiro emprestado. A pessoa que pede a confiança em alguém. A pessoa que pede um parente para ser fiador. Um irmão. Entendeu? Que é um problema, né? Você vai ajudar o irmão ele não está em dificuldade, tal. Aí ainda diz assim, meu irmão tem a vida melhor do que eu, ele aguenta, ainda diz isso. Eu vendi um cavalo a um sobrinho meu, há uns 12 anos atrás, por R$1.200. Hoje era uns 5 mil. Aí quando eu fui buscar o dinheiro, choquei, eu nem tenho um cavalo mais, nem tenho dinheiro, já comi tudo. Até hoje. Todo mundo tem uma história. E ele disse, mas rindo. Ele não, filho, vai fazer o que comigo? Nada, meu filho. Nada. A única coisa que vai fazer é o seguinte. Ele disse, o senhor perdeu. É bandido, né? Não, é bandido o negócio desse, né? Não, o que o senhor me deu. O senhor me deu, mas eu estou considerando que eu não paguei, nem vou pagar. Rindo com a cara mais safada do mundo. E o outro, eu não quero empalhar o senhor não, porque o senhor está lendo aí. O outro morou na minha casa 1 ano e meio sem pagar, 1 ano e meio sem pagar. Aí eu disse, eu vou fazer um contrato para poder ter ele, porque sem contrato não pode ter. Aí eu fui um contrato de CEMEI e levei o contrato. Olha aqui, meu filho, isso é um contrato para você de CEMEI. Quando terminar, você vai se embora. Bicho, isso é um presente. Isso é presente, é que eu vou ter que sair da casa. Saiu? Ele saiu depois? Saiu. Mas ele disse assim na minha cara. É um presente, eu mesmo vou ter que sair. Mas sabe qual é a mentalidade desse pessoal? Eu vou dizer. Ele tem a vida melhor do que eu sou um lascado. E vai continuar lascado. É isso que acontece. E vai continuar pior, porque o que acontece? O indivíduo faz isso, os outros vão ficar sabendo, porque na família fica. Tu viu o que fulano fez? Na minha família tem.
Ó, viu que fulano fez? Tem um mesmo que o negócio dele é pedir ele emprestado. Uma vez ele veio pedir a mim, eu disse, eu não tenho. Não, porque não tenho. Aí eu já fui me enfesando com ele. Você sabe que o senhor tinha um dinheiro. Aí ele parou, olhou assim, tá. Aí eu disse. E eu ia dizer para ele, faltou dizer, olha, não vem mais na minha porta pedir dinheiro, não. Faltou só isso. Aí ele foi embora, mas não voltou mais. Pronto. Graças a Deus. Aí depois eu me casei, eu estava na empresa, depois saí, pronto, nunca mais ele veio na minha porta. Chega hoje, olha, tu arruma, tenho não. Sabe? Não, vem nada, nunca mais veio. Né? Mas é mau caráter. E na família sempre tem um mau caráter. Então a Bíblia diz aqui, ó, meus irmãos, cuidado com esse indivíduo, cuidado, não empreste dinheiro a quem não vai lhe pagar. E a Bíblia está relatando isso aí, né? Exatamente.